conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas.
Na semana passada eu falei sobre o Salmo 23, um dos campeões, um dos favoritos. Hoje eu estou com vontade de ler o Salmo 51, Salmo de Davi, para variar, né? Davi confessa o seu pecado. Salmo de Davi para o músico mor, quando o profeta Natan veio a ele, depois dele ter possuído a Betseba. Isso aqui, todo mundo quando vai estudar a biografia de Davi, se depara com esse caso, que parece que a mosca pousou no perfume raro. E ninguém consegue falar de Davi sem jogar pedra no Davi. Mas Davi é um personagem muito querido, que tem na Bíblia. Então, assim como as pessoas gostam de Abraão, gostam de Moisés, de Josué, Isaías, Noé, e aqueles que são apaixonados por Davi. Eu tenho a impressão que mesmo Davi tendo uma biografia tão conturbada, tão cheia de altas e baixas, o queridinho de Jeová e ao mesmo tempo recebendo a ira implacável do povo e até o juízo divino sobre a sua vida, sobre a sua família, mas Davi é o grande queridinho dos cristãos. Eu tenho a impressão que no fundo, todos nós, homens e mulheres, temos um pouquinho de Davi. Aquele Davi que tem um coração segundo o coração de Deus. É aquele Davi que é capaz de dar derrapadas, que até os seus inimigos se admiram. Salmo 51. Mas eu estou com vontade de fazer uma leitura deste salmo de uma forma diferente. É como se fosse assim uma leitura bilateral. Sabe, a minha Bíblia aqui é daquelas bem grandes, e cada página tem duas colunas, uma à esquerda e uma à direita, e dividindo as duas colunas uma série de referências bíblicas. E eu gostaria de fazer assim, como se fosse duas versões. Eu gosto muito de ler Bíblias com versões coloquiais, mas sempre digo, parece contraditório o que eu vou falar, eu sempre digo que nunca abandone a Bíblia com uma tradução mais aristocrática, mais sofisticada, com um português mais polido, porque você amplia o seu vocabulário. E a Bíblia é um clássico da literatura. E é muito importante nós absorvermos não só a revelação transcendental, mas o conhecimento do vernáculo da nossa língua. E as Bíblias tradicionais, as várias versões de João Ferreira de Almeida, é um português fantástico. Segundo pesquisa, um brasileiro de cultura superior, fez a faculdade, tem o 3º grau superior. E caso essa pessoa que tenha feito uma faculdade tenha um bom vocabulário, porque nem todo mundo que termina uma faculdade quer dizer que tenha um bom vocabulário, um rico vocabulário. Então imagina alguém que fez a faculdade e alguém que tem um vocabulário riquíssimo. No máximo ele tem armazenado na sua mente entre 3.500 a 4.500 verbetes que ele não precisa consultar dicionário. Agora, a Bíblia na versão tradicional, como as versões de João Ferreira de Almeida, as várias versões, essas Bíblias têm uma média de 10.000 verbetes diferentes. Ou seja, uma pessoa com um bom vocabulário vai ter no máximo 45% do entendimento do vernáculo. Eu não estou falando da revelação transcendental, daquilo que está escrito e qual a compreensão que a pessoa tem. Agora olha só, a Bíblia ela é fantástica, é o livro sobre todo livro, porque ela é inspirada por Deus. É a palavra de Deus. A Bíblia não limita-se em conter a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus pelo fato do Espírito Santo inspirar todos os seus escritores, que a Bíblia tem vários escritores. Então, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, mas a Bíblia é um clássico da literatura também. Então, para nós entendermos isto,
é bom sabermos que a Bíblia também é um livro técnico da teologia. Assim como as profissões têm as suas obras técnicas, quem faz medicina, imagina que você está fazendo medicina e quer uma especialização fora do Brasil, um país que fale inglês. Você vai ter que aprender o inglês técnico ligado à sua profissão. Assim é com a engenharia, com a advocacia. A Bíblia é um livro técnico, é a palavra de Deus, mas é um livro técnico da teologia. Isso quer dizer que algumas palavras você precisa de um dicionário técnico, no caso, um dicionário bíblico. Então você pega um dicionário da língua portuguesa, um dicionário bíblico, para que você entenda esses 10.000 verbetes que tem na Bíblia. Mesmo assim, você pode não entender tudo. Por quê? Algumas coisas na Bíblia não dependem nem do dicionário técnico, nem o dicionário da língua portuguesa. Algumas coisas na Bíblia dependem do contexto. E além do dicionário técnico, além do dicionário do nosso vernáculo e além da lei do contexto, que é uma regra da hermenêutica, tem casos que mesmo com as regras da hermenêutica você vai precisar de um discernimento do Espírito Santo, porque quem melhor interpreta a Bíblia é o Espírito Santo que inspira a própria Bíblia. Então você pode ser uma pessoa expert em compreender, traduzir textos, mas se você não tiver uma revelação divina, vai ficar faltando muito. Então a Bíblia é a palavra de Deus, que é um clássico da literatura. Então eu gosto da Bíblia nas suas versões mais aristocráticas, mas eu também sou apaixonado pelas versões coloquiais, que te dá assim um português mais de rua, mais popular, né? A Bíblia, quando ela foi traduzida para o latim, essa versão é chamada de Vulgata, que é o vulgar, o latim da rua. E o Novo Testamento ele foi escrito no grego koiné, o grego popular, o grego de rua, não o grego clássico. Então eu gosto das versões coloquiais. Em português, aqui no Brasil, quais versões coloquiais mais conhecidas? Eu creio que tem a Bíblia na linguagem de hoje, e já foi feita uma atualização dessa versão. Nova tradução da linguagem de hoje. Já é mais contextualizada do que na linguagem de hoje. Então, nova tradução da linguagem de hoje. Mas tem também a NVI, Nova Versão Internacional. É uma das versões muito lida no mundo todo. E ela tem uma versão mais coloquial. Mas tem uma versão em português que eu acho fantástica. Ela é chamada de A Mensagem, Dr. Eugênio Peterson. Ele fez uma versão bem coloquial. E temos já em português, chamado A Mensagem. Para mim é mais coloquial do que a nova tradução na linguagem de hoje. E aí eu peguei essa versão do Dr. Eugênio Peterson e estou fazendo um paralelismo. Versão bem popular, bem coloquial, talvez a mais coloquial em português, e aqui eu estou com essa versão assim com português mais clássico, mais polido, João Ferreira de Almeida, edição corrigida e revisada, fiel ao texto original. Esta versão da Sociedade Bíblica Trinitariana. Então, na versão tradicional, ela diz assim, Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Deixa eu voltar um pouco, né? Logo quando eu entrei aqui na live, eu disse que era o Salmo 51, de autoria de Davi. Davi confessa o seu pecado. Salmo de Davi para o músico mor, quando o profeta Natã veio a ele, depois dele ter possuído a Betseba. É interessante, depois Davi casa com Betseba, o filho que ela concebeu desse ato deslocado do rei Davi veio a falecer. Mas depois, Davi já casado com Betseba, Betseba dá à luz a um filho e é colocado o nome dele de Salomão, que se torna o substituto do rei Davi na monarquia de Israel.
E é interessante que Betseba e Salomão entram na genealogia de Jesus, o Messias. A graça não é justa. Graça é graça. E eu não sei onde Deus estava com a cabeça quando resolveu nos amar graciosamente. Tomara que ele nunca mude de ideia. Então este salmo, ele é confissão. E por que eu estou lendo este salmo, né? Quando eu fui falar sobre o Salmo 23, eu dei uma razão. Hoje eu quero falar o seguinte: quarentenas são fases. E agora lockdown, né? Parece que é como se a sucuri desse mais uma volta no nosso pescoço. Então, a gente vai passar uma outra fase do humor da quarentena. Mas em qualquer fase, e principalmente numa situação dessa, é como se a gente olhasse no espelho, tentasse ver a nossa alma, a nossa história, como está a nossa vida espiritual. E eu creio que milhões de pessoas estão fazendo reflexões que comumente jamais fariam, chamando a realidade, trazendo à tona talvez fantasmas antigos. E todo dia a gente se olha no espelho. E como agir ou reagir numa situação dessa. Este salmo, ele te ajuda muito. Não vou ler todo o salmo. Vou pensar alguns versículos. Os primeiros versículos que eu vou ler são os versículos 1 e 2. Então, na versão tradicional, diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Olha, é um momento muito especial para fazermos isto. Fazermos uma análise introspectiva, uma análise retrospectiva, que tanto vai para o passado como para dentro de nós. E se detectarmos, vermos qualquer coisa que não está batendo legal com aquilo que Deus espera da gente, daquilo que Deus conta da nossa parte, por que não resolver esse problema? E foi isso que Davi fez. Ele abre o jogo, ele confessa. Agora, na versão do Dr. Eugênio Peterson, essa primeira fase que diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lá ele diz assim: apaga o meu passado sujo. É isso que ele está dizendo. Ele está sendo bem claro. A linguagem coloquial é isso que Davi está dizendo. Apaga o meu passado sujo. E no segundo versículo: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Aí ele diz assim: os meus pecados ficam me olhando o tempo todo. São como fantasmas, pronto para assustar, para constranger, para envergonhar. É assim que é a linguagem coloquial. E esse é um momento de fazermos isso. Estou dizendo que todo mundo tem necessidade, precisa fazer. Quer dizer que está todo mundo em pecado, não é isso que eu quero dizer. Mas essa é uma oportunidade de ouro que Deus nos dá para fazermos uma autoanálise. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é só dia de Santa Ceia, é todo dia. E quarentena é uma boa época para fazer isso. O versículo 4, ele diz assim: contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Aí vem a pergunta: foi só contra Deus que Davi pecou? Não, ele pecou contra as esposas, pecou contra a família, contra os amigos, contra o líder religioso dele, contra a nação dele, porque vem juízo sobre a nação. Mas todos os pecados que nós cometemos, por mais atinjam
por mais que venham atingir pessoas próximas a nós, o principal coração atingido é o coração de Deus. Porque todo pecado, mesmo que seja contra o próximo, não deixa de ser uma afronta contra Deus. Então ele vai direto a Deus, que é o reto juiz. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. E na versão coloquial diz assim: o que decidires a meu respeito será justo. O que quer dizer isso? Não tenta desculpar, não tenta diminuir, não tenta disfarçar, não tenta descaracterizar. Abre o coração. Seja sincero, franco, direto, honesto. Não use nenhuma maquiagem. Aliás, a palavra sincero quer dizer sem cera. Os artesãos antigamente, quando eles faziam principalmente vasos de cerâmica, e alguns, às vezes, para enganar o cliente e querer mostrar um vaso de cerâmica perfeito, às vezes eles colocavam cera, aí a pessoa olhava assim, via perfeito, lá na frente, com o sol, arranhava, ia ver que o vaso não era perfeito e a pessoa tinha sido enganada. Então os bons artesãos não botavam cera nas suas peças artesanais. Então ele cobrava um preço justo, e quando alguém dizia, mas esse preço está muito alto, ele dizia assim, mas essa minha obra é sem cera. E daí vinha a palavra sincera. Então é necessário que sejamos sinceros, porque aqui na versão coloquial diz: o que decidires a meu respeito será justo. Não vou pedir para diminuir a pena, não. Eu falhei, eu errei. Sabe quando a pessoa é pega num delito, né, e chega o policial? Então a primeira coisa que a pessoa faz, levanta as mãos. Eu me rendo, eu me entrego. Olha, se eu tiver alguma arma, pode me desarmar. Ou então, não tenho nenhuma arma, eu não vou resistir. Ok, eu me entrego, eu errei, eu falhei. É isso que o salmista está dizendo. Que tu decidires a meu respeito vai ser justo, porque eu não fiz o que devia. Aí vem mais 3 versículos aqui. Versículo 8, 9 e 10. Esconde. Versículo 8. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Interessante. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Então no versículo 8, faze ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Na versão coloquial diz assim: põe uma música alegre para me consertar os meus ossos quebrados. Então ele se sente assim destruído, todo rachado, quebrado pelas coisas que ele praticou. E ele está dizendo assim, na versão mais tradicional: faz-me ouvir júbilo de alegria, porque após a confissão vem o perdão. Isso é o maior alívio, a maior alegria. Você pode estar no meio da quarentena, no meio do mau humor, mas quando você se sente perdoado, é como diz aqui essa frase: faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Põe uma música alegre para me consertar meus ossos quebrados. É uma época de conserto, de restauração, reestruturação, de cura. E o 9, esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Na versão coloquial diz: para que eu possa dançar, celebrar o perdão, a restauração da alegria, trazer a minha vida de volta, a liberdade de te seguir, de te servir sem culpa, sem nenhum constrangimento. E o versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renove em mim um espírito reto. Na versão coloquial diz: faz um novo começo em mim. 0 velocímetro, motor novo, nova fase, nova vida, novas realizações.
É isso que o milagre do perdão faz. Quando vem uma confissão sincera. E aqui no versículo 14, diz: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Na versão coloquial diz: anula a minha sentença de morte. Estou me lembrando de Colossenses. O escrito de dívida que era contra nós, nas suas ordenanças, Deus cravou na cruz. Ele anulou a nossa sentença de morte. O que era para nós vai para Jesus. E agora, pelo fato de Jesus ter morrido na cruz, levando todos os nossos crimes, os nossos pecados, o Senhor tem anulado a sentença de morte que era contra nós. Maravilha! Só Deus faz isto. E para concluir, este salmo tem 19 versículos. Versículos 17 e 19. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. E o versículo 19. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Versículo 17. O sacrifício para Deus são o espírito quebrantado. Há um espírito quebrantado, diz aqui, há um coração quebrantado, há um espírito quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. É interessante isso aqui. Às vezes nós queremos agradar a Deus com tantas coisas, até com sacrifícios. Mas existem duas coisas que são fundamentais, imprescindíveis, para você tocar o coração de Deus. Você pode fazer tudo, até se martirizar, mas se não fizer essas duas coisas que eu vou dizer, que estão aqui, você não tem como tocar o coração de Deus. Não tem como agradar a Deus. Não tem como ter o perdão de Deus, a misericórdia de Deus. A primeira, é necessário você crer. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não é uma fé intelectual. Eu admito a possibilidade da existência de um ser supremo, até porque sem eu admitir a possibilidade da existência de um ser supremo, não tem como explicar o surgimento de todas as coisas. Sem eu admitir a existência de um ser supremo, eu não consigo explicar nem o que surgiu primeiro, se o ovo ou a galinha. Não é essa fé intelectual. Mas é como o último versículo diz, né? Holocaustos das ofertas queimadas. Então oferecerão novilhos sobre o teu altar. Então te agradarás. Quando nós cremos em Deus com um coração quebrantado, humilhado, Deus que é todo poderoso, tem toda a autoridade, Ele não resiste. É como se Deus se derretesse. Há um coração contrito, há um coração quebrantado. Tu jamais desprezarás, ó Deus, todo aquele que se aproxima de Deus. Creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o Salmo 51. Apaga o meu passado sujo. Os meus pecados ficam me olhando o tempo todo. O que decidires a meu respeito será justo. Põe uma música alegre para me consertar meus ossos quebrados, para que eu possa dançar. Faz um novo começo em mim. Anula a minha sentença de morte.
E essa convicção profunda entra em minha alma, que um coração quebrantado, tu jamais desprezarás, ó Deus. Tempo de quarentena, tempo de olhos no espelho. Se a realidade não é confortável, ela gera algum desconforto, mas leve isso diante de Deus, com fé, se entregue, se renda, diga a Deus, ok, eu desisto de resistir, eu me entrego, perdoa os meus pecados, todos os pecados, os que eu me lembro e os que eu me esqueci, os antigos e os mais recentes, aqueles que socialmente não têm grandes consequências e aqueles terríveis e nefastos, os que me constrangem e aqueles que passam despercebidos. Perdoa todos os meus pecados. E eu sei que Deus não fará só isso. Ele escreverá o teu nome no livro da vida. Pensas que é pouco? Isso te garante um novo nome, uma nova família, uma nova identidade, um novo começo, um novo destino para a tua alma. Porque as coisas velhas vão passar e tudo vai se fazer novo. Você não precisa ser refém de Satanás, o acusador dos irmãos. Você não precisa ser refém da sua consciência implacável. Você não precisa ser torturado por uma memória que te constrange. Você não precisa ser assustado por pecados que você cometeu, mas que estão à espreita e não tiram os olhos de cima de você. Se entregue, se renda, quebrante o coração, se aproxime de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam, porque sem fé é impossível agradar a Deus, mas a um coração quebrantado Deus jamais menosprezará. Ele quer te dar um abraço, entoar uma canção e te fazer dançar a dança do perdão, da graça, que é melhor que a vida. Deus te abençoe. Compadece-te de mim, ó Deus.
minhas transgressões, Senhor. Lava-me completamente, purifica o meu pecado, pois Ele sempre está diante de mim. Pequei somente contra ti, como eu pequei, Senhor. Pequei somente contra